Olá, gente. Eu sou George Ricardo e esse é excepcionalmente na ausência do senhor Paulo Canabrava, que está de licença médica. Eu vou apresentar o Dialogando. Hoje é quinta-feira, dia 7 de março, e o assunto de hoje é direito à autodefesa. O direito de autodefesa dos países é um princípio fundamental do direito internacional, que reconhece a soberania e a legitimidade dos estados de protegerem seus territórios e cidadãos contra ameaças externas. Essa prerrogativa é enraizada na necessidade de garantir a segurança e a integridade nacional, permitindo que os países adotem medidas defensivas quando confrontados com agressões ou ataques iminentes. No entanto, a aplicação desse direito é frequentemente objeto de debates e controvérsias, especialmente quando se trata de questões como intervenção militar preventiva e a linha tênue entre autodefesa legítima e agressão unilateral. Basta lembrar que o genocídio praticado por Israel contra o povo palestino desde outubro do ano passado foi vendido pelo sionismo como direito de se defender. Para analisar todo esse cenário que vem acontecendo agora com a entrada do Irã ativamente no conflito com Israel, eu converso hoje com a professora de economia, editora das redes Movimento Mulheres pela Paz e Aliança, ela que é autora do e-book Commodities Ambientais em Missão de Paz e a construção coletiva de um projeto de vidas, novo modelo econômico para a América Latina e o Caribe, a beduína palestino-brasileira, nossa parceira aqui da Diálogo do Sul Global, Amira El Khalili. Peço a todos que estão chegando para irem deixando o like no vídeo e se não é inscrito no canal, se inscreva para acompanhar toda terça e quinta o Dialogando. Se você quiser e puder contribuir com a continuidade da revista, pedimos que nos mande sua doação via Pix no pix@diálogos do Sul ou faça uma assinatura solidária através do catarse.me/diálogos do Sul. Bom, vamos começar. Amira, em nome da Diálogos do Sul, eu agradeço a presença. E eu queria começar perguntando, Amira, como você está vendo aí o contra-ataque do Irã a Israel após o ataque a um consulado, né? Ele representa para você uma mudança na situação do Oriente Médio e pode levar a uma escalada de conflitos ali na região? Bom, primeiramente, muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. É sempre um prazer estar com a Diálogos do Sul, que sempre é uma grande parceira da justa causa palestina desde a Cadernos do Terceiro Mundo, na década de 80. Um carinho enorme por Paulo Canabrava, Bia Canabrava, George e Vanessa, pelo belo e lindo trabalho que a Diálogos faz. Mas vamos lá, o nosso tema, né? O contra-ataque do Irã. Foi surpreendente, incrivelmente surpreendente, porque estávamos esperando que ocorresse um contra-ataque, uma retaliação ou possibilidade de retaliação contra uma embaixada israelense, uma vez que a distância geográfica entre o Irã e Israel é enorme, né? Você tem que atravessar aí dois países para chegar lá. Então, não se imaginava que haveria uma ação nessa magnitude. Foi uma surpresa para todo mundo. E a gente está sempre em contato com os países árabes, inclusive com o Irã na Pérsia, que é persa, né, do outro lado. E não imaginávamos que eles iam fazer esta ação. E foi uma ação coordenada, muito precisamente bem feita, do ponto de vista militar e estratégico. O objetivo do Irã não foi causar danos em civis e casas e residências. O objetivo pontual do Irã foi contra-atacar a base militar que foi atingida lá perto do deserto, que é uma base importante de lançamento de próprio Israel. E foi desta base que partiram os drones para atacar a embaixada do Irã em Damasco, na Síria. Portanto, o Irã trabalhou no sentido de fazer um alerta, um presta atenção, e esse foi o objetivo do Irã. O Irã comunicou 72 horas antes os países, que é o Iraque e a Jordânia, de que estaria fazendo lançamentos de sua base, justamente para que eles pudessem estar alertas de que haveria um cruzamento de drones sobre o seu
território geográfico e espacial. Portanto, foi um contra-ataque cronometrado, milimetricamente bem planejado. Os iranianos têm muita experiência militar, têm um grande poderio militar e têm uma capacidade bélica muito bem estruturada. Evidentemente que o Irã não está disposto e não quer iniciar uma guerra no Oriente Médio, porque entende que não é esse o objetivo e que isso não seria bom para ninguém. Iniciar agora um confronto bélico que levasse todo o Oriente Médio a uma terceira guerra, um conflito, uma situação de tensão máxima. O objetivo do Irã é dizer, olha, nós estamos aqui atentos, não vamos tolerar ataques nas nossas embaixadas, contra os nossos militares, e nós vamos responder. Isso, inclusive, coloca o Biden numa situação bem difícil, né? Porque ele, que é o grande, que promove esse genocídio desde o começo, apoia ali. Se ele agora continuar apoiando, ele sabe que vai perder a eleição por conta disso. E se ele não apoiar também, ele perde a moral. O que você acha que os Estados Unidos, o sionismo ali dos Estados Unidos vão fazer quanto a isso? Nós temos um problema aí, Jorge. Nós estamos na mão de um bando de louco, né? Começa que Biden deu sinal de Alzheimer várias vezes, de que ele não está bem mentalmente. Então, não é difícil, né? Não é improvável que os interesses militares do mercado de armas, dos banqueiros e dos produtores desse sistema usem a piração, o estado mental do Biden para assinar acordos, assinar mais dinheiro para armas, mais verbas e continuar apoiando Netanyahu nessa sandice, nessa loucura. Agora, Netanyahu está se agarrando nisso para não ser preso, porque Netanyahu é corrupto. E para não ser... Nem o próprio povo de Israel gosta dele lá, né? Olha, eles o que... Inclusive, eu assisti hoje a live do Zé Arbex com o Conde, muito boa, né? E eu vou aqui capturar um pouco do que o Arbex falou. Vou citar mesmo, o Arbex falou coisas muito importantes nesse sentido. Você tem um problema de legitimidade também com os israelenses. Os israelenses estão preocupados com as reformas judiciárias que afetam eles diretamente, não estão preocupados com os palestinos. A grande maioria dos israelenses, e eu concordo com o Arbex, ele disse isso, e eu concordo com o Arbex nisso, não estão preocupados com os palestinos, tanto não estão preocupados com os palestinos e não se importam com os palestinos, que eles fizeram uma rave pela paz a 1 quilômetro do maior campo de concentração a céu aberto do planeta, com 2.400.000 pessoas passando fome e vivendo com menos de $1 por dia. E o nome da rave era pela paz. Do lado de um checkpoint militar, de um ponto militar, dentro dos territórios ocupados palestinos e numa região de kibbutz de colonos israelenses invasores. Né? Todo mundo fala da confusão que aconteceu 7 de outubro na rave, como se o Hamas tivesse ido lá para atacar uma rave, que ele nem sabia que tinha rave naquele dia, porque a rave foi prorrogada um dia a mais, ela teria que ter acabado na sexta-feira e fatalmente, tragicamente, foi prorrogada um dia a mais, foi para o sábado, foi no dia 7, né? Que foi considerado, inclusive, uma falha. O próprio Hamas reconhece que houve uma falha porque não previu que haveria uma festa. Tudo que eles não queriam era que já é absurdo você pensar que vai ter uma festa numa área de conflito. Fique claro. Né? Não é claro. Agora, você tem filho, eu tenho um filho que eu já sou avó, né? Eu tenho um neto de 12 anos que daqui a pouco já está com 18, vai querer ir para balada. E a primeira coisa que um pai e uma mãe pergunta para o filho quando vai para uma balada é: onde é que é essa festa, meu filho? Com quem você vai se meter? Tem certeza? Que hora você volta? Né? Primeira coisa, aqui no Brasil é comum, né? Você não vai para uma balada, numa quebrada, numa bocada,
E acha que se tiver uma intervenção, por exemplo, da polícia atrás de um traficante de droga, não vai ter pipoco, não vai ter troca de tiro e não vai ter vítima fatal, inocente. Claro que nesse caso lá, o Hamas não estava numa balada atrás de droga, ele estava para desarmar pontos militares em territórios ocupados palestinos. São territórios palestinos ocupados. Presta atenção. Né, dona Maria? Né, seu José? Né, não é? Aí você tem, claro, que a população israelense está muito preocupada com as reformas do judiciário que prejudicam os seus direitos civis, seus direitos de liberdade, enfim. Agora, toda a legislação israelense é draconiana para os palestinos. Se você pega, existe um apartheid claramente, né? Uma diferença, a lei é tratada para os israelenses de uma forma e para os palestinos de outra, a começar pelo estuprador. O estuprador palestino, segundo a lei deles agora, pede pena de morte, o estuprador israelense tem benevolência, tem indulgência. Totalmente draconiana. Nós aqui não somos a favor de nenhum estuprador, que fique claro, né? Todo mundo fala, mas você está defendendo estupros do Hamas. Não, nós não estamos defendendo estupro de ninguém, nem de Hamas, nem de Israel, nem de seu João, nem de ninguém. O que a gente está dizendo é que tem que julgar corretamente, acusar com prova factível e condenar de forma justa para os dois lados. É isso que a gente está dizendo. Que é o que não está acontecendo. Agora, a relatora Pilari da ONU acaba de dizer, num comunicado internacional, que Israel está impedindo a investigação sobre o que aconteceu em 7 de outubro, justamente a investigação que pretende verificar se o Hamas, que tipo de crime que o Hamas cometeu e quais foram os crimes que o Hamas cometeu em 7 de outubro. Então, se Hamas tivesse cometido todas essas atrocidades que foram divulgadas pelo The New York Times e as grandes mídias, CNN e 124, enfim, e a torcida do Corinthians que foi atrás do negócio, por que não pode entrar um relator para investigar, para ter prova concreta sobre o que aconteceu em 7 de outubro? Por quê? Porque não aconteceu, é simples assim. Não aconteceu aquilo do jeito que aconteceu, que dizem que aconteceu e não aconteceu. Tem muita coisa que falam que aconteceu que não aconteceu. Eu sempre digo o seguinte, Jorge, o pessoal tem me perguntado muito sobre isso, eu falo, minha querida, você acha que um combatente do Hamas, que tem 2 milhões e 400 mil pessoas passando fome, necessidade, sendo humilhado, preso, torturado, vai se preocupar nessa altura, invadir uma rave para furnicar com uma israelense? Para dar uma furnicada? Ele vai pegar a metranca dele, vai pôr. Como é que ele vai fazer? Ele vai usar as duas mãos, segura a metralhadora numa, a mulher na outra? Como é que acontece esse estupro em massa? A cena do crime não fecha, cara. É maluco as pessoas criarem uma história, uma ideia, com base num vestido preto. A cena do crime não fecha. Né? Não fecha. Agora, nós nunca vamos descartar, Georgia, a possibilidade de que num processo de tumulto desse, numa confusão dessa, que envolveu muita gente, que não tem um psicopata tarado que quer estuprar alguém. Agora, se ele é do Hamas ou ele é da Jihad, ou ele é um palestino psicopata, essa é uma questão que tem que ser apurada. Só que dizer que houve a intenção, um estupro em massa, que degolou criança, que fez isso, é piração, é mentira. Porque nós temos um fato concreto. Em 2021, em 2022 e 2023, foram os 3 anos mais letais para jovens e crianças palestinos. Foi o ano que mais se matou jovem e criança palestina. Os colonos israelenses assassinaram mais de 300 jovens e crianças palestinos de 2021 até 2023. Colonos israelenses com escolta do exército israelense, armados com armas de última geração, mataram, assassinaram crianças.
Amira, Não começou em 7 de outubro, né? pegando esse ponto que você falou, até do 7 de outubro e tal, você acha que tem uma desonestidade geral, assim, quando a gente fala que o Hamas atacou e tudo mais, já que, como você falou, eles vêm sofrendo ataques aí durante anos, dá para considerar que aquele ataque do Hamas é direito à autodefesa, ou você acha que não encaixa? Claro que é direito à autodefesa. Tem vários trabalhos de juristas, vários documentos internacionais que citam direito de autodefesa. É o direito de autodefesa. Não foi um ataque, foi um contra-ataque, porque havia constantes ataques nos territórios palestinos, tanto na Cisjordânia, até na Jerusalém Oriental, tá? Que os palestinos estavam sendo desapropriados, estavam sendo expulsos de casas, que tem tradição milenar de famílias que moravam em Jerusalém Oriental. Se você for pegar o caso da Mona Kurdi e da Mohamed al-Kurdi, que denunciou o que aconteceu naquela região, inclusive os dois filmaram com celulares, o que aconteceu em Jenin, o massacre de Jenin, os massacres da Cisjordânia, e lá é território administrado pela Autoridade Nacional Palestina, não é Gaza. Tá? Então, em Gaza, foi feito um cerco, um bloqueio, uma situação de opressão. Você tem crianças que nasceram em Gaza, que hoje têm 25, 26 anos, que nunca saíram de Gaza. Eles não podem rezar na mesquita de Al-Aqsa, tá? Que é o terceiro pilar do islamismo, o lugar mais sagrado do islamismo. Tá? Antes de haver Meca, os muçulmanos rezavam virados para Al-Aqsa, antes de a Arábia Saudita construir Meca e fazer o Hajj em Meca. Os muçulmanos rezavam virados para Al-Aqsa. Se existe um local que tem um peso enorme para o Islã, é Al-Aqsa, as planadas das mesquitas, que são extremamente respeitados e sagrados para o mundo muçulmano, para os muçulmanos. Nós estamos falando de 56 países islâmicos, não é só a Palestina. Né? Nós estamos falando de 56 países islâmicos. E atacar as esplanadas das mesquitas é uma afronta ao islamismo. É um confronto direto. E a outra coisa, a questão dos cristãos. Você tem o Monte das Oliveiras, você tem o Santo Sepulcro, você tem todos os locais sagrados de Jesus Cristo, que é considerado um profeta para os muçulmanos. Os muçulmanos têm um respeito enorme pela figura de Jesus Cristo. Um dos projetos do Likud, do governo Netanyahu, um dos projetos é transformar o Monte das Oliveiras num parque turístico, presta atenção, olha onde Jesus Cristo foi parar. Num parque turístico para os fanáticos religiosos judeus, desses loucos aí. Tá? Um dos projetos. O outro projeto é desmembrar a esplanada das mesquitas e não permitir a entrada dos muçulmanos nos locais sagrados de oração, como fizeram agora no Hajj, que eles foram bloqueando e não deixando os muçulmanos entrarem na mesquita de Al-Aqsa. Toda vez que tem Ramadã, Hajj não, Ramadã, desculpa. Hajj é viajar a Meca. Toda vez que tem um Ramadã, eles fazem esses ataques permanentes. Então, o Hamas apenas respondeu a vários ataques. Inclusive, o Hamas notificou, informou e comunicou que faria. Ainda tem essa. Mas o Egito avisou Netanyahu. O Mossad avisou Netanyahu. Tudo papo furado de gente que não entende piscironga de nada. Então, se eu sou informante do Mossad, porque eu publiquei no dia 11 de setembro de 2023, na minha página no Facebook, o comunicado. 11 de setembro, que é uma data simbólica, né? 11 de setembro. Dia 11 de setembro de 2023, vai na página de Amir El-Halili, e leia o comunicado do Hamas, alertando, se continuar a invadir os espaços islâmicos, se usar
os cultos judaicos para invadir, para agredir, se continuar a atacar mulher, criança, nós vamos tomar providência, nós vamos reagir, nós vamos responder usando o nosso direito à autodefesa. Então, esse comunicado está na minha página, no dia 11 de setembro de 2023, no que o Hamas reivindica o seu direito à autodefesa e que responderia a vários ataques sistêmicos que estavam acontecendo há 3 anos, há vários anos. Mas nos últimos 3 anos, 21, 22 e 23, foram os anos mais letais para jovens e crianças palestinas. Foi o ano que mais se prendeu jovem e criança, botou na prisão, sem direito a advogado, sem direito à família visitar, com tortura, com assédio sexual, com agressão, e mataram, assassinaram jovens e crianças palestinos. Então, 7 de outubro foi um contra-ataque, foi uma operação militar com o objetivo de abrir a caixa preta, de mostrar para o mundo o seguinte, olha o que tem aqui. E a outra coisa foi uma operação militar para mostrar para o mundo que Israel não é invencível. E foi exatamente isso que o Irã fez agora também. Então, existem 2 fracassos militares contra Israel. 7 de outubro e agora com o contra-ataque iraniano. Os 2 fiascos. Os 2 fracassos. Outra coisa. Interceptaram todos os mísseis. 80%, 90%, 99%. Querido, 99%. O Arbex fala uma coisa interessante. É impossível você interceptar 99%. O Arbex falou isso lá com o Conde. Ele tem razão. Mas o mais incrível é o seguinte, que gente mais despreparada, né? Foram lançados mais de 100 drones, né? Mas era para despistar, para deixar o caboclo assim tontinho, né? Preocupado. O alvo foi atingido, drones, né? Os dois poderosos que era para atingir o alvo cumpriram sua missão. Dona Maria, seu João, você sabe por que botaram todo aquele foguetinho lá bonitinho assim para rodar no ar? Para deixar todo mundo piradinho assim, ó, tudo doido. O que aconteceu? Saiu todo mundo correndo para o aeroporto, ó, vamos embora de Israel. Nunca se viu tanta gente pegando malicuia para ir para o aeroporto de Ben Gurion ficar, ó, sartar fora. Tem um vídeo da FEPAL, Amira, que eu acho, sei lá, pouca coisa me surpreende ainda nisso, mas o Netanyahu falando que nenhuma pessoa morreu no ataque do Irã e rindo, né? E aí eu pensando, ele tá comemorando que, olha, eu consigo matar mais pessoas do que vocês não conseguiram matar ninguém. Quando, como você falou, a missão não era matar ninguém, era atingir os alvos e mostrar o poder deles. Conseguiu. Agora vem essa narrativa, né? Ele tá querendo provar que eu sou forte e não morreu ninguém, mas não era isso a intenção, né? Pois é, essa que é a mentalidade belicista, né? Belicista. Aquele que quer ver morte, que quer ver destruição e acha que ele ganha com a força bruta das armas. A força bruta das armas não vai dissuadir os palestinos de terem o seu Estado soberano, livre, independente e do direito ao retorno palestino, que foi reconhecido internacionalmente, que é um direito. Então, eu, Amira, nascida no Brasil, tenho o direito a retornar à Palestina. Eu quero ter meu passaporte palestino. Eu quero ter minha cidadania palestina. Eu quero que meu filho tenha também, se ele quiser. Tá? É um direito meu. Foi reconhecido pela ONU. Não é questão de que o que eles querem. É o que nós e o direito internacional decidiu. Só que Israel está acima da lei. Acima da lei. O que é acima da lei? Não tem lei para eles. Então, tanto faz para eles ter direito internacional, ter norma da ONU, ter norma do Conselho de Segurança, ter norma... Outra coisa, se a última votação, a penúltima votação do Conselho de Segurança, que diz que tem que ter um cessar-fogo imediato, não é vinculativa. O que significa a palavra vinculativa dentro do direito internacional? A gente que é professor tem que explicar tudo. Você sabe que nós aqui temos que explicar palavrinhas.
Vinculativa significa que é por força da lei, por uma força coercitiva. Coercitiva quer dizer obrigatório. Então, é que nem aquela tal história. Você não vai comigo agora, esteja preso. O esteja preso? Porque a polícia chega, algema o elemento e carrega ele preso. Isso é coercitivo, é força da lei. Então, ela tem o poder de ir lá, algemar a pessoa e botar no camburão e levar embora. O que é o vinculativo? É vincular a obrigatoriedade de executar uma resolução a uma força da lei. Ou seja, se você não fizer, nós vamos te bombardear. Se você não fizer, eu vou cortar você da ONU. Se você não fizer, eu vou te prender. Se você não fizer, eu vou mandar prender o Netanyahu. Não pediram para prender o Putin? Pediram, né? Por causa da Ucrânia. Pediram para prender o Putin, pediram para fazer não sei o que com o Putin. O Netanyahu tá pintando os canecos aí, ninguém pede para prender o cara. Então, vinculativo é isso. Essa última norma, que foi também uma exceção, foi uma armação. Ela foi um nó, tá? Deles lá. Foi um nozinho que eles deram para dar a entender que fizeram, mas não fizeram. Porque não fizeram, não é vinculativo, não é vinculativo. E quem observou que não era vinculativo e falou isso várias vezes foi o próprio Irã. O governo do Irã falou: vocês usaram de um dispositivo malicioso, de um discurso malicioso e mentiroso no Conselho de Segurança da ONU, porque não é vinculativo. Vocês mandaram parar imediatamente, mas não é vinculativo. Então, isso e nada é quase a mesma coisa. Foi isso que o Irã respondeu. E muitos operadores do direito internacional responderam, que não era vinculativo. Tanto é que não está cumprindo, está lá. Continuam, todos os dias tem bombardeio, todos os dias estão matando. Ontem encontraram uma vala comum do Hospital Archiva, horrorosa, terrível, e vão encontrar mais coisa, porque muita gente desapareceu, né? Muita gente desapareceu e você não pode, o governo, a autoridade não pode dizer que está morto se não tiver corpo. A tal história, você não pode culpar alguém por um assassinato se não existe o corpo da vítima. Quantos casos você tem de suposto assassinato, desaparecimento, mas você não pode entrar com a ação, não pode correr enquanto não tem corpo, enquanto não tem resto mortal, quando não é identificado. Então, é muito complicado essa parte de reconhecer, de apurar um crime de guerra, um assassinato, um genocídio, quando você não tem a prova do crime, você não tem a apuração independente, de uma investigação independente, né? Amira, agora, só para fechar uma outra coisa antes de você entrar. Esses 7 funcionários humanitários que estavam lá da Cozinha Internacional